Totalmente insano, simplesmente uma loucura. Essas foram as minhas reações ao ver os spoilers do capítulo 1149 de One Piece. Sejam bem-vindos de volta ao canal do tio mais brabo da Grand Line. No spoiler anterior, vocês lembram daquela área que estava em chamas violentas? Pois é, não era em Egghead como muita gente pensou, mas sim em outro local, a sagrada terra de Mary Joyce. Vocês lembram que o grupo do Sabo já havia invadido esse lugar antes para resgatar o Kuma quando ele ainda era um escravo. Naquela época eles queimaram tudo, inclusive o símbolo do Deus Garra. Depois de um tempo, a coisa voltou a esquentar. O Kuma passou novamente por Mary Joyce, mas foi impedido pela realeza. E como resposta, ele usou seus poderes e causou uma explosão em parte do castelo Pangaea. Logo em seguida, Akainu apareceu e atacou o Kuma com um soco de magma fervente. Mas será que isso foi o motivo da cidade estar em chamas? Na verdade não. A linha do tempo mostra que já faz um bom tempo desde a ida do Kuma até Egghead, e dessa vez outros poderes estão envolvidos. Entre eles, os mais destacados são o Exército Revolucionário e o Bando do Barba Negra. O Dragon já havia dito antes. Quando os Cavaleiros Sagrados entrarem em ação, o Exército Revolucionário também se moverá. E talvez esse seja o momento. Além disso, no capítulo 1149 tivemos uma revelação chocante. O Rei do Mundo, Im-sama, finalmente tomou uma atitude. Ele ficou furioso ao ver Mary Joyce em chamas e repreendeu diretamente as forças de elite do governo mundial. E olha, isso não é teoria nem especulação, essa informação foi 100% confirmada no capítulo 1149. Dá uma olhada no número do capítulo que aparece no vídeo. E aí, já tá com seu copo de café ou chá na mão? Porque tá na hora de mergulhar nos spoilers do capítulo 1149 de One Piece. Primeiro de tudo, o capítulo já começa pegando fogo nos primeiros segundos. Segundo, dessa vez, a história não foca na jornada da Yamato, mas sim nos Chapéus de Palha junto com Lilith e Bonnie. Eles estão em uma cafeteria com Robin, Lilith e outras personagens vestidas como empregadas, parecendo cena de dorama japonês. Essa imagem já tinha aparecido em um spoiler anterior, e muita gente achava que eram cópias criadas por alguém, mas na real era só a imagem da capa do capítulo. Triste ilusão, né? Pois é, previsão é só para entretenimento mesmo, quem acompanha o canal sabe disso. Terceiro ponto, a história continua exatamente de onde parou no capítulo anterior. Lembram da luta entre Gaban e Summer? Naquela cena, Summer estava prestes a atacar usando sua bengala com espinhos, e a Robin tinha sido imobilizada. Summer partiu para cima com tudo, mas acabou perdendo o braço. Tentou regenerar e falhou. Mesmo assim, não demonstrava dor, igual a um zumbi, como o Usopp já tinha dito antes. A Robin então atacou direto a coluna dele, e Gaban entrou com força total. Gaban usou seu hack do rei para desferir vários golpes no corpo de Summer. Um deles acertou o peito e partiu o cara ao meio. Os cortes seguintes pareciam até um chefe fatiando sushi. Cada machadada arrancava um pedaço de carne. No fim, Summer parecia um monte de carne picada pronta para virar churrasco. Mas o mais bizarro, ele não morreu, só ficou caído no chão sem conseguir se mover, como se tivesse sido desativado. E isso levantou uma dúvida, antes o corpo de Summer conseguia se regenerar normalmente, tipo zumbi mesmo. Mas dessa vez não rolou. Dois motivos foram levantados. Primeiro, a teoria mais aceita é que o hack do Rei do Gaban anulou a regeneração do Círculo Mágico Abit. Segundo, uma teoria mais rara. Talvez o Gaban tenha aprendido uma técnica específica para neutralizar essa habilidade. Seria como um sal marinho anulando os poderes dos zumbis no arco de Thriller Bark. Ou seja, Gaban pode ter entendido como funciona o Círculo Mágico e mesmo sem matar o inimigo, conseguiu paralisar ele completamente. Assim ele cortou Summer em pedaços, impedindo a regeneração. Talvez ele nem quisesse matar o cara, só neutralizar e faz sentido. Afinal, é possível que Summer volte mais pra frente. E aí veremos o que acontece. Agora vamos para outra parte. Gunko aparece diante do Gaban e ameaça matar Colon se ele não se render. E foi exatamente isso que rolou no capítulo 1149. Depois que Gaban derrotou Summer, Gunko confronta ele diretamente, ela afirma que vai matar o Colon se Gaban não se render. E Gaban, usando duas varas especiais ligadas ao tempo, prevê a morte do menino se ela atacar, por isso ele se entrega. E acaba levando uma estocada de Gunko, caindo da árvore direto para a Terra Sombria. Esse detalhe já tinha sido previsto nas falas do Monkey D. Dragon. Os filhos são o ponto fraco dos pais. E Gaban não escapou dessa regra. O que intriga é, como Gunko descobriu que Colon era filho de Gaban? Antes ela o chamava apenas de Guerreiro Valente. Talvez tenha descoberto pelo nome mencionado por Summer, ou até pelo próprio Colon, que num descuido pode ter chamado Gaban de pai. Gaban não teve como resistir, já que a vida de seu único filho estava em risco. Mas, convenhamos, perfurar o Gaban e jogá-lo no submundo não seria o suficiente para matar esse cara. Gaban ainda tem seu estilo de luta especial, né? Mesmo gravemente ferido, ele ainda conseguiria voar, não é?
E para deixar tudo mais interessante, acredito que o Gaban vai acabar caindo justamente perto do grupo do Luffy e do Loki. E se por acaso ele não conseguir usar seu estilo especial por causa da perfuração, certamente alguém vai ampará-lo na queda. Porque cair daquela altura, segundo o próprio Hajudin, seria a morte certa. Mas calma lá. Morrer assim tão fácil não é coisa que acontece com um pirata hoje em dia. Vamos deixar o homem reaparecer. Agora, em quarto lugar, temos um flashback do Brook. Ele lembra que conhecia a Gunko há muito tempo, antes mesmo de se tornar um pirata. Isso mostra que a Gunko está por perto do grupo do Brook. No capítulo 1147, Brook até comenta: mas aquela mulher não pode ser. Eu pensava que ele conhecia a Gunko porque ela era um clone da Jane, segundo uma teoria minha, que até fazia sentido. Mas infelizmente, essa teoria foi por água abaixo quando ficou claro que a Gunko não é um clone da Jane, e sim uma antiga conhecida do Brook, lá dos tempos em que eles estavam no West Blue. Segundo o passado do Brook, ele já foi um guarda real de um reino desconhecido naquela região. Parece que a beleza do Brook foi o gatilho emocional para a Gunko voltar a si, ainda que por pouco tempo. Mas por que só por pouco tempo? Sexto ponto, parece que a mente da Gunko está sendo compartilhada com o Imu. Ele percebeu que ela estava recuperando a consciência e retomou o controle sobre o corpo dela. Ao mesmo tempo, ele repreende os 3 cavaleiros sagrados que estavam em Elbaf por estarem relaxando demais, enquanto Mary Joyce está sendo atacada e está um caos total. Killian menciona que Saturn ainda precisa voltar urgentemente para Mary Joyce, justamente por conta disso. E mesmo com a situação crítica, o velho Killingham continua almoçando com os colegas tranquilamente na floresta. Enquanto isso, Mary Joyce está pegando fogo, completamente dominada pelo caos. Sétimo ponto. Imu declara que vai mostrar ao mundo como um deus domina tudo. Essa fala deixa claro que Imu está prestes a entrar em ação. Mas ainda não se sabe se ele irá diretamente a Elbaf ou se vai lidar com os problemas de Mary Joyce primeiro. Sobre a causa do incêndio em Mary Joyce, acredito que foi provocado pelo exército revolucionário, exatamente como o Dragon havia prometido. Assim que os Cavaleiros Sagrados saíssem, os revolucionários iriam agir. E com a habilidade da Akuma no Mi do Morley, que permite cavar túneis, o exército revolucionário conseguiu invadir Mary Joyce com facilidade. Esse incêndio provavelmente foi causado por eles, não há dúvidas. Mas tem um outro grupo que merece atenção, os Piratas do Barba Negra. No capítulo 1126, vimos que eles também receberam ordens diretas do Barba Negra, que disse que não era hora de ficar assistindo, e que deviam se preparar imediatamente. Parece que há uma grande possibilidade de que esse tal de Lafiti tenha causado o incêndio em Mering Choi de propósito, justamente para bagunçar a situação e facilitar a entrada do bando do Barba Negra naquele lugar. Esse cara é extremamente perigoso. Ele quer pisar na Terra Sagrada, e não precisa que Hachinosu seja reconhecida como um reino. E para isso, ele bolou uma estratégia usando Katarina Devon, fazendo ela copiar a aparência do antigo ancião Saturn. Alguém que já morreu, mas que poucas pessoas sabem disso. Com isso, invadir Mering Choi acabou sendo relativamente fácil para o Barba Negra. Mas aí vem a pergunta, quem foi que realmente invadiu a Terra Sagrada? Qual será o plano maligno quando eles assumirem o controle do corpo de Go? A verdadeira força do Rei do Mundo está prestes a emergir, pessoal. Vamos lá! Os 2 machados do Scopergaban estão entre as 12 armas mais poderosas do mundo? Ué, machado agora virou espada, é? Teve até um inscrito que mandou uma frase daquelas: a força misteriosa da lenda viva, o homem conhecido como o Devorador de Montanhas, Gaban. Tem gente que diz que ele comia até montanhas gigantes. Se for assim, derrotar o Kaido ou o Akainu seria fichinha pra ele. Mas pera, isso não tá meio errado, não? Comer montanha tudo bem, mas sumô. Agora convenhamos, que história é essa de Machado estar entre as 12 espadas lendárias do mundo? Isso tá meio esquisito, né? Essa dúvida costuma vir de quem começou a ver One Piece agora e ainda não manja dos detalhes. Mas segundo os SBS, aquelas sessões onde o autor Oda responde perguntas, ele já confirmou que a espada Murakumogiri do Barba Branca é uma das espadas de nível supremo, ou seja, extremamente raras e poderosas. Só que calma, espada Saki não significa qualquer lâmina, mas sim a lâmina forjada por mestres ferreiros lendários, que ganham até uma alma própria com habilidades únicas e resistência quase infinita. Até hoje, só 5 lâminas foram oficialmente reconhecidas como as mais lendárias de todas: a Ioru do Mihawk, a Murakumogiri do Barba Branca, a Ace do Rei dos Piratas, a Shodai Kitetsu que dizem estar com o velho Nasu Zoro e a Shikomizui do Almirante Fujitora. Se a lâmina do machado foi forjada nesse mesmo nível, então por que ela também não pode ser considerada uma relíquia lendária, hein? E mais assustador ainda, o machado lendário combinado com o Haki do Rei virou a marca registrada do Scopergaban. No vídeo anterior eu falei sobre Gaban e sua possível posse do Haki do Rei. Pintar isso tudo de dourado é tipo aumentar o dano no Free Fire, só pra dar aquele brilho a mais.
Mas o poder real de Gaban, vamos falar agora disso, até porque surgiram algumas pistas quentes no capítulo 1149 envolvendo esse lendário personagem. Já pegou seu café? Então bora mergulhar na discussão que agora o sangue vai ferver, meu parceiro. Rayleigh ou Gaban? Quem tem o hack mais poderoso? Pergunta cabulosa, né? E para deixar tudo ainda mais curioso, teve uma hora que o próprio Rayleigh foi descrito como alguém mais focado no hack da observação, com grande domínio e precisão, enquanto Gaban tem um estilo mais voltado para pancadaria mesmo, um especialista em combate corpo a corpo, o verdadeiro mestre da porradaria. Esse tipo de comparação me lembra a lenda viva, o homem conhecido como Devorador de Montanhas, Skolper Gaban. Tem gente que ainda fala que ele devorava montanhas gigantes, então derrotar um almirante ou salvar alguém seria fichinha pra ele. Mas ó, isso aí tá meio exagerado, né? Comer montanha é demais. Em uma entrevista, Oda chegou a comentar que o Rayleigh parece ser mais centrado no hack da observação, aquele de sentir e prever movimentos, enquanto o Gaban tem uma pegada mais voltada para o corpo a corpo, como um verdadeiro mestre do hack do armamento. É quase como comparar o Zoro com o Sanji, cada um tem sua especialidade, seu estilo de luta, entende? Ambos têm os 3 tipos de hack, inclusive em níveis altíssimos. A gente viu o Rayleigh aparecendo do nada, num momento decisivo para salvar o Luffy e o Zoro da fúria do Kizaru. Aquilo ali já mostrou que o velho é um monstro no hack da observação, conseguindo sentir o perigo à distância e agir com precisão. Mas o Gaban também não fica atrás. Ele apareceu saindo da floresta da Ilha dos Gigantes, sentindo a energia dentro de um círculo mágico que surgiu no altar de Elbaf. E ele não só percebeu a presença de 3 pessoas ali na floresta, como foi até elas para garantir a segurança da aldeia. Para completar, ele ainda enfrentou Ares, a mulher névoa dos Piratas da Névoa Negra, que estava tentando invadir Elbaf. Por isso, o Gaban também é realmente um mestre no uso dos 2 tipos de hack. Então já manda logo a real, o Gaban manja demais dos 2 hack, sem enrolação. O cara é brabo mesmo. Quando se trata de combate, acredito que o Gaban não perde em nada pro Rayleigh. Na hora do pau quebrando, sinceramente, o Gaban não fica atrás do Rayleigh nem um pouco. É nível titã também. Comparando, é como o Shanks com o Mihawk. Se o Shanks é nota 10, o Mihawk é 9,5, né? Os dois são quase iguais, e embora o Mihawk tenha um pouco mais de fama por ser o maior espadachim do mundo, o Shanks ainda é um dos mais poderosos. A diferença é só no hype mesmo, porque o Mihawk tem o título, mas o Shanks continua sendo um dos mais apelões da história. Então é certo dizer que o Gaban tem uma força impressionante que pode até superar o Rayleigh, e isso pode ser o hack do rei. Ou seja, dá pra dizer sim que o Gaban tem uma força absurda, capaz até de superar o Rayleigh, e tudo indica que o segredo tá no hack do rei. Vamos voltar à época em que o bando do Roger teve um confronto com o bando do Barba Branca, muitos anos atrás. Enquanto o Rayleigh lutava contra o Marco, o comandante da primeira divisão, só de liberar um pouco de hack do rei, já fez o Marco ficar preocupado. Rayleigh estava na porrada com o Marco, comandante da primeira divisão, e só de soltar um fiapo de hack do rei, o Marco já arregalou o olho. Já o Gaban enfrentou alguém com 2 tipos de hack bem fortes. O samurai mais poderoso de Wano, o Oden, o mesmo cara que conseguiu enfrentar o Imperador Kaido num combate direto. Agora escuta essa. A luta entre Gaban e Oden foi tão intensa que durou 2 dias e 2 noites sem um vencedor claro. Realmente insano. E o bagulho foi insano, meu parceiro. Os dois saíram na mão por 2 dias e 2 noites e ninguém caiu. Nível absurdo. Então é certo dizer que o Gaban tem uma força impressionante que pode até superar o Rayleigh. E isso pode ser o hack do rei. Ou seja, dá pra dizer sim que o Gaban tem uma força absurda, capaz até de superar o Rayleigh. Isso mostra que o autor já estava preparando o Gaban para ser alguém que vai ajudar o Luffy com o hack do rei. Tá na cara que o Oda já estava plantando a semente. O Gaban vai ser o mestre que vai dar aquele upgrade no Luffy com o hack do rei. 2 anos atrás, o bando do Chapéu de Palha ainda estava em formação. O Luffy precisava de um mestre rigoroso e dedicado, e o Rayleigh era o cara certo para isso, já que ele treinou o Sanji, o Zoro e o próprio Luffy durante o time Skip. Mas agora com o Luffy já mais experiente, mais forte e carregando a responsabilidade de ser um dos imperadores do mar, talvez o próximo passo dele envolva alguém ainda mais bruto. Alguém como o Skolper Gaban. Imagina só, o cara que foi o braço direito do Rei dos Piratas, mestre do combate corpo a corpo, com 2 machados lendários e hack do rei no talo. Seria a escolha perfeita para elevar o Luffy a um novo nível. Um treinamento raiz, sem frescura, onde o hack do Conquistador seria colocado à prova de verdade. E o mais louco de tudo é que o Gaban pode ter um papel crucial na guerra final.
Se o Shanks já tá se movendo, o Teach tá reunindo monstros e o governo mundial tá cada vez mais encurralado, então faz todo sentido o Oda trazer de volta uma lenda esquecida como o Gaban para reequilibrar o jogo. No fim das contas, não importa se ele tem machado ou espada, o que vale é o que ele representa. Um guerreiro lendário que carrega consigo a vontade do rei dos piratas e pode ser a peça que faltava para transformar o Luffy no homem que vai superar todos. Então já anota aí, se o Gaban aparecer de novo, se prepare porque o pau vai cantar bonito. E aí, será que o Gaban vai treinar o Luffy ou vai cair direto na guerra final? Deixa a tua teoria nos comentários. E antes de zarpar desse vídeo, deixa eu jogar o Dendemushi aqui rapidinho para agradecer a tripulação que tá sempre comigo nessa jornada pelos mares de One Piece. Valeu demais, Marlon. Puro Senpai, tu é puro, mas a zoeira é pesada. Fábio Lima, Saulo, Candida, Otávio, Jox e, claro, o lendário André. Vocês mandaram teoria, comentário, energia e fizeram esse navio voar. Vocês são os verdadeiros nakamas desse canal e sem vocês essa jornada não teria nem metade da graça. Então já sabe, próxima parada é Grand Line das teorias malucas. E eu espero vocês lá. Tamo junto, seus monstros do hack. Até o próximo vídeo.